Bom, vamos mergulhar nisso. Hoje, nossa análise vai focar em um texto teológico simplesmente fascinante da autora Márcia Araújo, que carrega a visão do ministério Shekinah Shammah. A gente vai destrinchar um conceito que, para ser sincero, muita gente prefere evitar: o orgulho intelectual, a integridade do nosso templo interior e as famosas doenças da alma. Vamos entender direitinho como esse material de origem articula essa relação super complexa entre a nossa mente, os nossos desejos e a corrupção espiritual. Mas antes de qualquer coisa, pensa aqui comigo nesta pergunta fundamental que o texto lança logo de cara. Será que estudar a Bíblia, ou mergulhar em textos sagrados, pode, ironicamente, acabar afastando alguém de compreender a Deus de verdade? Soa meio contraditório, né? Mas esse argumento inicial serve justamente para prender a nossa atenção e mostrar como aquele conhecimento puramente acadêmico, se não vier com a disposição certa do coração, acaba construindo um muro intransponível para a verdadeira compreensão espiritual. E para desatar esse nó, a nossa análise de hoje vai passar rapidinho por 6 pontos-chave. São eles: o perigo do intelecto, a diferença entre conhecimento e revelação, a primeira troca, as concupiscências do coração, a segunda troca e, por fim, o que a autora chama de a alma doente. Vamos nessa? Ponto número 1. O perigo do intelecto, ou a ilusão da mente. Sabe aquela confiança cega na nossa própria inteligência? Então, o texto adverte exatamente sobre isso: depositar todas as fichas no raciocínio humano e ignorar a dependência divina cria o que a autora chama de soberba intelectual. É uma autossuficiência absurdamente perigosa. E essa postura arrogante não só infla o ego com um falso sentimento de superioridade, mas levanta barreiras reais para o evangelho. É o tipo de intelecto que, por incrível que pareça, só pavimenta o caminho para a ruína da pessoa e bloqueia a fé autêntica. Isso nos leva direto ao nosso segundo ponto: conhecimento versus revelação, onde a pura informação bate de frente com a verdadeira compreensão. A tese levantada aqui é genial. De um lado da balança, a gente tem o conhecimento estritamente intelectual, que é aquele lance de só acumular dados lendo livros, ouvindo sermões, estudando sem parar. Do outro lado está o conhecimento sincero, que exige, antes de qualquer QI elevado, um coração humilde e obediente. O argumento central é que é assustadoramente fácil a gente confundir o orgulho de ter um monte de informação acadêmica na cabeça como uma revelação genuína do espírito. Avançando então para o terceiro ponto, a primeira troca, o templo corrompido. Essa ideia de troca tem raízes muito firmes lá na carta aos Romanos. O argumento é bem contundente. Existe um movimento ativo e voluntário onde a humanidade simplesmente decide substituir a glória de um Deus que é incorruptível por representações físicas, degradadas e totalmente focadas no próprio homem. Pensa só, historicamente rolou uma mudança de endereço absurda aqui. Lá no Antigo Testamento, a glória divina habitava num local geográfico e físico, que era o antigo templo de pedra. Só que, na nova aliança que a autora aborda, esse local sagrado se internaliza. O corpo e a mente humana passam a ser considerados a nova morada, o novo templo do espírito. Um lugar sagrado que, em tese, deveria ficar completamente blindado contra a corrupção externa. Mas e quando isso não acontece? Para ilustrar o estrago, o texto usa uma imagem visual fortíssima do profeta Ezequiel. Quando pensamentos impuros e arrogantes tomam conta, é como se imagens abomináveis fossem pintadas nas paredes desse templo mental que deveria ser puríssimo. É uma metáfora incrivelmente forte de como a sujeira que a gente guarda do lado de dentro destrói os alicerces desse nosso novo santuário interior. Vamos para a parte 4, concupiscências do coração, ou a anatomia da tentação. Para a gente entender isso na prática, a autora resgata uma palavra grega super interessante, epitomia. Basicamente é um anseio constante, um desejo ativo, aquela vontade gigante por algo que na maioria das vezes é proibido. A grande sacada aqui é perceber que essas cobiças não caem do céu como mágica. Elas nascem e têm a sua origem na própria vontade corrompida que já está lá, instalada no coração humano. Ou seja, a fonte mapeia a tentação não como um ataque surpresa do além, mas como um processo metódico de 3 etapas, baseado em Tiago. Primeiro, a pessoa é atraída pelo próprio desejo. Depois, vem a isca externa. E só então a pessoa cede ao pecado. O detalhe crucial disso tudo: para qualquer isca externa funcionar, a semente desse desejo, a tal da epitomia, já tem que estar lá dentro. O mundo externo só fornece o fósforo. A pólvora já é da própria pessoa. Chegamos ao ponto 5, a segunda troca, que é, literalmente, trocar a verdade por uma mentira. A essência dessa segunda troca é um auto-engano perigosíssimo.
É quando a gente começa a abrigar dúvidas de que Deus e as regras dele são realmente para o nosso bem, achando que a verdadeira satisfação está sendo escondida da gente. Igualzinho a história de Eva no Éden, sabe? O apelo repousa na promessa de um prazer temporário. O truque, como argumenta o texto, é que o foco fica todo na emoção daquele momento, criando um ponto cego enorme para a miséria e o peso inevitáveis que vem logo depois de escolher essa mentira. O que nos traz ao sexto e último ponto: a alma doente, o coração enfermado. Lembra da epitúmia, aquele desejo ativo que a gente acabou de falar? Pois é, o negócio piora bastante agora com outro termo grego, patos. Segundo a análise, patos não é só você ter uma vontade errada, é um estado crônico de doença. É uma condição passiva tão enraizada e infeccionada na alma que o indivíduo perde completamente as rédeas. As paixões começam a fluir no piloto automático. E a autora amarra essa ideia com um alerto pesadíssimo de Provérbios. É quase como se a pessoa entrasse num transe, num feitiço hipnótico mesmo. Com o coração corrompido, ela descola da realidade e não consegue mais avaliar perdas ou consequências. Aquele mesmo intelecto que antes se enchia de orgulho e que batia no peito dizendo ter controle de tudo, agora só marcha na direção do abismo, passivo e irracional como um boi levado ao matadouro. É um choque de realidade. Depois de tudo isso, fica no ar uma reflexão incontornável. É evidente, através do texto da autora Márcia Araújo, que o orgulho intelectual está longe de ser inofensivo. Ele cria essa ilusão perigosa de controle, mas na real só escancara a porta do nosso templo interior para forças autodestrutivas. E diante desse mergulho profundo, a grande questão que fica para a gente examinar é: quando o intelecto é colocado num pedestal e se torna o nosso ídolo, quem ou o que é que realmente está governando o sagrado templo da mente?